Bonjour mes amours, vous allez bien? Oui? Très bien, très bien, très bien, très bien. J'espère toujours ça, que vous allez toujours bien. Claude Lelouch, não pode nem pensar em esquecer esse nome. Cineasta, nota 1000, milhão, uma nota maior que vocês quiserem dar. Pensem, un homme et une femme, um homem e uma mulher. Un homme et une femme 20 ans après, um homem e uma mulher 20 anos depois. Retratos da vida, les uns et les autres, o filme da minha vida. Nós já falamos isso umas 500 vezes aqui, não é? Vivre pour vivre. São tantos. O que eu prefiro, vocês já sabem, né? Retratos da vida. Les uns et les autres, o filme que todo mundo tinha que ver. Tão bem feito, tão bonito, as músicas, tudo e mais um pouquinho. Ângela, vamos, tá certo. Esse filme que saiu agora por último chama-se Les plus belles années d'une vie. Les plus belles années d'une vie. Filme de 2019. Imaginem vocês este encontro. Só fera. Claude Lelouch, Francis Lé, foi a última que ele fez antes de morrer. Ele foi embora em 2018, infelizmente. Meu Deus, que compositor. Francis Lé. Calogero, ou Calogero, como os franceses dizem. Calogero, o italiano, Calogero para os franceses. Didier Barbevillien, que fez as letras. Todos eles, imagina, isso tudo pensando junto. Ah, meu Deus. Dava assim, só um pouquinho para ficar perto, para ouvir, né? Ponho para ouvir no Spotify. Sou moderna. Tá pensando? Ah, que ideia. Gente, eu ponho para dormir. Quando eu não ponho Tom Jobim, Vinícius, aquela música baixinha para mim. Eu agora, ultimamente, tenho posto a trilha sonora deste filme. Lembrem, Les plus belles années d'une vie. É a história de novo, o Jean-Louis Trintignant e a Anouk Aimée, nos respectivos papéis d'un homme et une femme. Nós já cantamos aqui. Gente, acho que eu já cantei a vocês, né? Já contei. Gente, a gente já conversou tanto. Foi o primeiro filme que eu vi acima de 18 anos. Na minha época tinha isso. Século XIII, mais ou menos. Tinha isso. Você só podia ir ao cinema com a idade, né? E meu pai só deixou eu ir, porque mamãe foi junto. E para meu desespero, o filme não tinha nenhuma cena assim que eu pudesse achar picante. Nada. 18 anos, não. As coisas de moça, né? Porque eu não tinha 18 anos. Tinha 17. Mais ou menos isso. E o filme lindo, as músicas. L'Aventure, c'est l'Aventure. Outro filme dele. Tantos filmes bons. Meu Deus do céu. Então, vamos a essa letra e vocês vão ouvir, já estão ouvindo, o Calogero cantando junto com a Nicole Croisille. A Nicole Croisille também cantou, você vê como ela deve ter mais ou menos a minha idade, mais um pouquinho só. Ela também cantou no Un homme et une femme. Cantou também no Les uns et les autres. Certo? E ela, agora que vocês estão ouvindo, ela está cantando com o Calogero. Ai, como isso é bonito. Les plus belles années d'une vie. Celle qu'on l'a vécu. Eu vou ter que falar no masculino, porque Ana é masculino pra gente, né? Os mais lindos anos de uma vida
celle qu'on l'a vécue sans rien, aquela vida que a gente viveu sem nada, sans rien, celles que nous ont donné envie e aquelas que nos deram vontade. Juste le temps d'être terrien, só o tempo d'être terrien, de sermos habitantes da Terra, né? Habitantes do planeta Terra. Les plus belles années d'une vie, celles que l'on n'a pas vu passer, os mais lindos anos de uma vida, aquele que a gente não viu passar. On a soufflé tant de bougies, sopramos tantas velhinhas, tantas velas. Não é soprar velhinha, não. Presta atenção. É soprar velhinha, né? 71 bolinhos eu já tive. Vocês ainda tem pouquinho bolinho ainda. Então, on a soufflé, sopramos, soufflé, soprar. Tant de bougies, maintenant, viens, allons danser. Agora venha, vamos dançar, allons danser. La, 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 la. Ai, meu Deus. Une femme, au vent de la trame. La, 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 é tudo que responde, la, la, la. Au vent de la trame, une femme au vent de la trame, uma mulher levada no vento de uma trama, levada por uma intriga, du hasard, do acaso. Les plus belles années d'une vie, c'est l'avenir qui nous les donne. Os mais lindos anos de uma vida é o acaso que nos dá. C'est l'avenir que nous les donne, qui nos dá. Chaque saison est un défi. Cada estação é um desafio. Été, hiver, printemps, outono. Été, você já sabe, verão. Hiver, inverno. Printemps, que para nós começa a semana que vem, dia 22 de setembro. Printemps, outono. Outono. Les plus belles années d'une vie, os mais lindos anos de uma vida, quand on n'avait plus peur de rien, quando não tínhamos mais medo de nada. Beaucoup de soleil sous la pluie, muito sol sob a chuva. Beaucoup de soleil sous la pluie. Le temps d'avoir été plus rien. O tempo de não ter sido mais nada. Le temps d'avoir été plus rien. O tempo de não ter sido mais nada. É muito bonito isso daqui. Tem um texto aqui, é o Claude Lelouch perguntando ao Francis Lé, que já partiu, 2018, ele disse assim: Je lui ai demandé à quoi il pensait pour l'orchestration. Francis m'a suggéré Calogero. Ça tombait très bien. Je venais de faire un clip avec lui. C'est un être délicieux, incroyable. Nous sommes allés chez Francis, qui lui a joué ces deux compositions. Calogero était profondément ému. Il était KO, debout, touché. Il a tout de suite accepté. Nous nous sommes mis au travail avec Francis e Calogero. Lembre que quem está contando isso pra gente é o Claude Lelouch. Então, nous nous sommes mis au travail avec Francis et Calogero. Didier Barbévillian, lui aussi un fidèle, qui connaît mon travail et mon esprit, a écrit les textes des chansons.
Nicole Croisille m'a refait cadeau de sa voix et de son interprétation unique. J'ai eu envie d'entremêler les timbres de Nicole Croisille et Calogero qui incarnent l'alliance parfaite d'une intemporalité. Eu lhe perguntei em quem ele pensava para a orquestração. Francis me sugeriu Calogero. Isso caía muito bem. Eu acabava de fazer um clipe com Calogero. É um ser delicioso, um ser inacreditável. Nós fomos na casa do Francis, chez Francis, que lhe tocou suas duas composições. Calogero estava profundamente emocionado. Imagina, estava profundamente emocionado. A gente ouvir Francis Lé assim, de pertinho. Ele estava nocauteado, caô, de pé, tocado, emocionado. Ele logo aceitou. Nós nos pusemos ao trabalho com Francis e Calogero. Didier Barbivillien, ele também um fiel, que conhece meu trabalho e meu espírito, escreveu os textos das canções. Nicole, escutem essa banda originária desse filme. Façam isso que a Ângela está falando para vocês. Nicole Croisille me deu de novo o presente da voz dela e da interpretação únicas. Eu tive vontade de misturar os timbres de Nicole Croisille e Calogero, que encarnam a aliança perfeita de uma intemporalidade. Esse texto ajuda a gente a entender melhor, não é, queridos? Estão gostando? É muito linda essa música. A letra simples, não precisa muito. Beijos, beijos, beijos. Ansiando pela aula presencial. Vamos estar indo embora do 21. Quem sabe, né? Se Deus quiser, vai passar. Sintam-se beijados. Bonjour, mes amours. Ça va? Viram só? Tá muito despenteado? Fiquei despenteado? Não? Então vamos lá, queridos. Oui? Hoje é uma surpresa. Surprise! Sim. You are the one for me. Se estiverem rindo, eu vou saber. O anjo da guarda vai me dizer. Não é pra rir. You are the one for me, formidable. You are the one. Ele pôde dizer em francês, tu es l'unique, tu es la seule, você é a única. E uma música simples, gostosinha, boa de cantar. Vocês vão aprender rápido e vão até decorar para cantar para mim. Certo? Muitos beijos, queridos.